Oi, Flávia, boa noite. Alessandra, bem-vindas. Bem-vindas, Isabel, Milena, Sandra, Kekei, Juliane. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Círculo de Terapia Floral, acredito que seja Silvana, né? Floriza, bem-vinda. Oi, Flávia, vizinha, querida. Nos encontramos mais aqui que aqui no nosso prédio, né? Bem-vindas. Kátia, bem-vinda. Sandra, Diacui. Espero que todos estejam bem. A live que custou acontecer, né? Aquarone, bem-vinda. Boa noite, Cristiane. A live custosa, né, gente? Eu me confundi. Olha que ato falho. Oi, Chantre. Oi, Chantre, boa noite. Eu me confundi, Cristiane, Paty Guimarães. Eu me confundi e aí a gente colocou a live do perfeccionismo antes, né? Aí as pessoas já tinham curtido, aí eu deixei porque aí eu pensei assim, bom, Débora, boa noite, Ana Felizardo, eu pensei assim, bom, se eu errei sincronicamente, o perfeccionismo tem que vir antes, é a Maria, bem-vinda, não nos conhecemos, quem sabe ano que vem eu tô aí em Joinville, né? Quem sabe? Espero lhe conhecer pessoalmente, ter esse prazer. E aí eu achei assim, quem sabe o perfeccionismo tem que vir antes do medo do relacionamento, porque essa turma perfeccionista é muito exigente, não é? Oi, Luísa, Cásia. Quem sabe tem que o pessoal do super exigente, né? Tem que olhar primeiro o seu perfeccionismo para depois a gente falar desse medo de amor, né? Então vamos lá, gente, vamos conversar aí sobre esse medo de relacionamento. Quem é muito exigente, quem é o perfeccionista, ele cobra muito de si, mas ele também cobra muito do outro. Então, ele tira completamente a liberdade de quem está à sua volta. E aí, numa relação, a coisa pega, né? A coisa pega porque tá impedindo que o outro se mostre como ele precisa surgir ali na relação, né? Então, gente, vamos lá, falar do medo do relacionamento. Esse é um tema que eu trago no curso Um Amor Pede Passagem, né? Ainda falo da popularidade dos descartáveis. Eu acho também que sim, Diacui, eu acho que o perfeccionismo preparou o povo para ser um pouquinho mais humano, para poder lidar com as relações, né? Porque eu acho que ficam muito exigentes, né? Muito desumanos consigo e com o outro. Lúcia Couto, boa noite, bem-vinda. Então vamos lá, gente, o medo de se relacionar. Simone, boa noite. Está no curso O Amor Pede Passagem. Eu falo muito dele lá, dessa proteção que está acontecendo hoje em relação aos relacionamentos. Eu acho muito interessante que antigamente, né, muito antigamente, as pessoas não tinham essa liberdade toda e talvez se relacionassem com todas as dificuldades, porque um relacionamento é uma tarefa de individuação. Então esqueçam esse conto de fadas, esqueçam que tem que dar certo, esqueçam o felizes para sempre. O relacionamento é uma tarefa de individuação. Sendo uma tarefa de individuação, ele vai exigir que duas pessoas ali se diferenciem, se tornem conscientes. Não existe relacionamento com duas pessoas inconscientes, nem com uma.
Ontem eu fiz uma live com a Débora Paz, a gente vai ter um congresso dia 18, ainda estou convidando vocês aqui, a energia dos relacionamentos, se puder se inscrevam, ela vai trazer um pessoal legal, e aí a gente estava falando isso, tem duas pessoas que precisam ali se individuar. E ela perguntou, e quando uma não vai? Quando o parceiro não quer fazer parte do processo, não quer fazer terapia, se um deles fizer, gente, se um dos parceiros fizerem, o outro pode vir junto. Se não vier, não adianta insistir, porque esse ficou muito preso nos complexos. Então vamos falar o que é o medo do relacionamento. Gente, o medo do relacionamento é que ficamos com muita liberdade, mas não sabemos o que fazer com essa liberdade. Essa liberdade trouxe pra gente uma necessidade enorme de controle. Então a gente controla as relações. É isso que a gente vê no consultório, as pessoas tentando controlar as relações, deixar aquela menina do jeito certo, né, para o seu parceiro, do jeito que gostaria que fosse. Então é muito interessante. Antigamente tinham tão pouca liberdade, não tinham toda essa relação sexual antes do casamento, isso não era possível, isso foi acontecendo de uns anos para cá, mas fomos ficando extremamente imaturos para lidar com a relação, com um encontro com o outro. Então, gente, o Jung diz assim, um relacionamento é um lugar onde duas pessoas precisam se transformar, é uma alquimia. Então, temos muito mais liberdade e muito mais medo. Então, eu fiz aqui hoje, eu fiz até um resumo. Primeira coisa, que essa geração, e isso aconteceu muito depois dos anos 60, eu digo isso no meu curso, O Amor Pede Passagem, a revolução é o feminismo, nada contra, muito pelo contrário, mas trouxe uma liberdade que as pessoas não estão sabendo lidar até hoje. Mudaram os papéis, a mulher ficou mais livre, dona do seu corpo, ela diz como ela quer transar, isso é maravilhoso, mas o cara é alto, bonito e perdidão. O cara tá perdidão, ele saiu daquele lugar autoritário, machista, e ele tem que compartilhar com ela dos desejos dela. E é isso mesmo, uma relação é assim. Mas acontece que os anos 60 mudaram tudo pra gente. Então as pessoas ainda estão tentando se adaptar. Então vamos lá, gente. Primeira coisa pro povo com medo de se relacionar. É o povo que tem aversão a emoções fortes. Então me digam, gente, como se vive uma relação com medo de sentir muito medo, muita raiva, muita culpa, muita carência, muita rejeição? Tem jeito? Me digam se tem jeito. Eu não, até porque essas emoções vêm do passado. Os complexos atraem exatamente aquele que vai trazer o nosso passado de volta. Então, a criança criticada vai ser criticada no relacionamento. A criança inadequada será o parceiro inadequado da relação. A criança carente pode ser aquele extremamente dependente da relação. Então, gente, como é que a gente evita emoções fortes dentro de uma relação ou até dentro, gente, de um processo de individuação? O processo de individuação, o Jung diz assim, a coisa vai ser pesada e você vai ter que suportar. Ele diz assim, a dor é para ser suportada. A meia-idade, 35, 38 anos, vocês podem observar ainda, os que estão mais ou menos nessa fase, 40, 42, que não tem
ainda podem ter uma certa facilidade em lidar com as relações. 42, 44 a coisa vai mudando, os trânsitos astrológicos vão até propiciando essa mudança. Então assim, a gente vai entrar mais em contato com os nossos complexos, com as nossas dores infantis. Gente, não tem como não sentir emoção forte. As pessoas estão querendo controlar as frustrações. Me digam, o relacionamento é o lugar em que a gente é mais frustrado pelo nosso parceiro, a gente mais se decepciona com ele. Ele decepciona a gente o tempo todo e a gente a ele o tempo todo. E a gente vai ter que lidar com isso, tá, gente? Então, assim, não queiram controlar uma relação. Estão tentando controlar para que não vivam emoções fortes, para que não sintam tanta raiva, para que não sintam tanto medo. Como a gente faz isso? Se alguém tiver alguma ideia aí, pode até colocar e escrever aí com a gente como a gente faz isso. Como saber se o boy é codependente? Não precisa saber antes. Olha, essa pergunta é o que eu vou dizer agora. A gente quer segurança. A gente quer certeza, a gente quer conforto, a gente quer comodidade. Relacionamento não é lugar de segurança, do cara dizer assim pra gente, ou a gente dizer pra ele, olha só, nunca eu vou te abandonar. Gente, não existe isso. Não existe. Olha, essa pergunta foi ótima, bem dentro disso que eu ia falar. Como saber que o cara é codependente? Mas assim, você precisa saber que o cara é codependente? Você vai logo nos primeiros momentos, você vai perceber qual é a dinâmica. Quanto mais consciente a gente estiver, mais a gente vai saber que a minha psique, não é a do outro, que a minha psique está aprontando comigo. Mas de a gente entrar numa fria, olha, eu prefiro que vocês entrem numa fria do que vocês chegarem lá aos 50 e 55 anos e chegarem para mim no consultório. Já não vai ser mais eu, né? Não vai ser mais eu, não pretendo estar atendendo quando vocês chegarem nessa época e chegarem para mim no consultório e dizer assim, Rô, me arrependi de tudo. Eu não vivi nada do que eu tinha que viver, tá? Vocês sabem que eu trabalho para isso. Tá? Devia ter arriscado mais, Rô, devia ter encarado, devia ter peitado, devia ter dito para minha família o que eu queria, devia ter seguido o que eu queria, tá? Então, gente, olha só, vamos entrar numa fria, mesmo que seja o cara certo, tá? Vamos usar aí o termo que vocês gostam, mesmo que seja o cara certo, mesmo que seja o conto de fadas, nós vamos entrar numa fria. Por quê? Porque a nossa psique vai aprontar. A nossa sombra, o relacionamento é palco da sombra. Então, às vezes, as pessoas me perguntam assim, me trazem a seguinte questão no consultório. Rô, eu não estou atraindo ninguém, eu estou completamente fechada para a relação. Aí eu pergunto, me diga qual era o seu comportamento nas relações anteriores. Você não está fugindo da relação, você está fugindo desse seu aspecto sombra que entra na relação com todo o poder de dominar o ego. Ou é a mulher explosiva, descontrolada, maluca, raivosa, aquela que o cara aponta para ela o complexo de inferioridade dela, que até esse momento ela não tinha percebido, não com tanta clareza. Então, assim, a sombra vai aprontar. Vai trazer tudo aquilo que até agora a gente não precisou lidar. Não é que a gente não quis lidar, gente, porque não era a época. Quando você conhece alguém, a sombra dá os complexos e a sombra dão uma gargalhada lá dentro e diz assim, haha, agora a gente vai aprontar. E aprontam mesmo. Então não vamos entrar numa fria, mesmo que seja aquele cara super carinhoso, aquele cara super gentil, aquele cara que se encaixa no seu sonho, no seu ideal. Daqui a pouco ele vai virar o sapo. Então você tem que encarar o sapo. Você também virou uma sapona. E aí você tem que olhar que sapona eu virei. Gente,
pensem depois, os cursos sombra e o meu trabalho é muito para cair ficha. Cair ficha é para vocês terem insights vocês vão trazendo um pouquinho do inconsciente para ficar mais claro aqui pro ego, tá? O ego é que controla, e a sombra diz assim, cara, tu não tem controle nenhum, tá? Tu vai sentir medo, tu vai explodir de raiva, tu vai ficar enlouquecido de raiva, mas você vai ter que viver isso. Então não adianta a gente querer controlar. Então assim, gente, pensem aí, por favor. Como é que vocês se apresentam nas relações? Controladoras, dependentes, como é que é a sapona, gente? Aqui tem mais meninas que meninos. Como é que é a sapona? A sapona é chata, ela manda mensagem o tempo todo, ela controla, ela liga, ela se sente extremamente carente e aí ela fica querendo que o parceiro ou a parceira sejam extremamente protetores, cuidadores, né? A gente traz aquela escultura daqueles dois adultos de costas um para o outro e as duas crianças se relacionando. O relacionamento é lugar da sombra e da nossa criança. Tudo aquilo que ela não resolveu lá atrás, ela vai trazer e vai jogar no colo do outro. Eu falo isso no curso Eu Quero um Amor Que Seja Meu. Tudo aquilo que você não resolveu lá atrás, Mônica Garcês, boa noite, querida. Tudo aquilo que você não resolveu lá atrás, você traz de volta e joga no colo do outro e diz assim, agora eu quero, lá não me acolheram, agora você tem que me acolher. E ele não vai acolher. Por quê? Porque quem tem que se acolher é você. Você tem que descobrir isso dentro de você. Para nós junguianos não tem nada no outro. Por que Jung não é nada popular? Porque a gente não aponta para o outro. Isso é seu. Tá? Isso é seu, cuide em você. O outro vai avisar que ele não vai poder cuidar. Quando ele nega esse cuidado a você, essa proteção a você, fica para você a tarefa. Então traz a projeção e cuidem em vocês, tá, gente? Então, gente, é palco, a sombra o relacionamento é palco da sombra. Vejam como é que vocês se apresentam na relação. Hoje as pessoas estão usando a sexualidade e os relacionamentos descartáveis como forma de proteção. Isso eu conto também no curso Eu Quero um Amor Que Seja Meu. Então, pegar ou ficar, o rolo, o crush, todos eles são formas de proteção para não se relacionar, para não entrar numa relação mais duradoura. O sexo também. O sexo é maravilhoso. Ok, o sexo é maravilhoso. A gente sabe que numa relação verdadeira, o sexo vai ser maravilhoso 2 dias e 2 meses vai ser uma porcaria. A conjugalidade vai aprontar dessa maneira. E aí a gente vai ter que encarar. Mas aí qual é o trabalho da conjugalidade? Chegar pro parceiro e dizer assim, olha só, nosso sexo tem muito tempo que não tá legal, vamos dar uma caprichada? Aí os dois têm que ser criativos, a mulher e o homem, tá? Mas aí, gente, aí cuidem. Boa noite, Zélia, boa noite, seja bem-vinda. Cuidem, porque não adianta ir para a cama e querer um sexo maravilhoso se fora da cama é alguém extremamente crítico, tá? Se está ali o tempo todo apontando para o comportamento do outro. Então não há tesão que sobreviva a essa história. Então olha como é difícil. É difícil, gente, mas não é impossível. Tá? Oi, Tatiana, saudades. Não é impossível, tá? Não é impossível quando a gente tem consciência. A questão é que estamos inconscientes. Gente, o amor é imprevisível. Olha, você Teika falando aqui assim, como é que eu vou saber se eu vou entrar numa fria? O amor não vai te dar segurança nenhuma. Além de tudo, ele não vai dizer para você, olha... tô te avisando que terça-feira às 20 horas você vai cruzar com uma pessoa legal, tá? Depois ela não vai ficar legal, mas no início ela vai ser super legal. Ele é completamente imprevisível, ele acontece num rebaixamento do ego. E aí, gente, eu vou falar aqui para as pessoas que não estão se relacionando.
Que controle é esse? Que medo é esse, tá? Por que que o ego não está conseguindo dar uma baixada de bola para deixar a sombra e os complexos entrarem? Que história é essa, tá? Que complexo é esse, materno ou paterno, que está atuando, prendendo você, deixando você não permitir, não permitindo que esse ego dê uma distraída. Olhe para o lado e aí passa aqui alguém interessante em que os dois cruzam um olhar. Por quê, gente? Por quê? O que é isso? Porque assim, olha, ninguém vai me dizer, com essa psicologia junguiana que eu adoro e que é bem espiritual, ninguém vai me dizer que não tem um parceiro para você. E nem que você não é parceira para ninguém. Tira essa desculpa, por favor, vamos ser mais honestos com a gente. Todo mundo, não dizem aí que tem um sapato velho? Então, em qualquer idade, tá? Em qualquer época da nossa vida, pode surgir um relacionamento. Basta você querer se abrir para ele. Eu quero namorar, mas o boy tá indeciso. Quem tá indecisa é você. Você quer o cara certo. Você não quer entrar numa fria. E aí você atrai o cara indeciso, tá? Estou começando a me relacionar com uma pessoa e percebi que quero controlar algumas coisas. Lembrei de uma vez que me anulei também como não vou me relacionar mais. Gente, todos nós temos um ego controlador, tá? Eu tento, mas os caras me rejeitam. Você rejeita. Você está com medo. E aí a rejeição eu considero, gente, que aquilo que o outro mostra pra gente, a gente tem que olhar se é nosso. Você pode estar com medo e você pode estar com medo de sentir exatamente essa dor, a rejeição, que é uma dor que todos nós sentimos na relação, porque não há um de nós que não tenha, de alguma maneira, vivenciado a experiência da rejeição no nosso ambiente de infância. Nossos pais nos amaram demais, nos acolheram demais, mas em alguns momentos eles nos rejeitavam sim, porque isso faz parte da nossa história, gente. É claro que alguns trazem essa tarefa como muito forte, né? A gente tem alguns signos aí que vem trabalhar isso já no sol deles, na identidade deles, mas nenhum de nós, eu não acredito nisso, deixou de viver uma experienciazinha de rejeição, tá? Então vamos aceitar que o cara tá rejeitando porque talvez ele venha para cuidar a minha rejeição. Talvez quem não me aceite sou eu. Então olhe para você e veja o que você não gosta em você, o que você não quer que apareça na relação que é seu. Vidiguel, esquece esse troço de boy magia. Ele não existe, existe o sapo. O boy magia é 2 horas, 2 semanas, 2 meses. Depois nem o próprio psique aguenta. Gente, vocês sabem de uma coisa? Esqueçam essa história de boy magia, de cara perfeito, do cara certo. Tenho medo de entrar numa fria. Sabe por quê? Porque a fase da paixão, que eu falo no curso Eu Quero um Amor que Seja Meu, a fase da paixão acaba. Lua em aquário, rejeição total. Exatamente. Profundíssima. Lua, é mamãe, a história é quente aí, né? Mas a gente tem um encontro com alguém pra gente lidar com essa rejeição. É isso que o amor nos propõe e é isso que vocês hoje estão abrindo mão com medo de viver essa dor, gente. Então eu tava dizendo, esqueçam isso, gente, de boy magia, de cara perfeito, de cara legal. Sabe por quê? Porque a fase da paixão é linda, é maravilhosa, mas ela tem que durar pouquinho, porque senão o relacionamento é tóxico. Porque é um encantamento tão grande, é uma magia tão grande que quem aguenta isso, gente? Então é claro que ele vai ter que ser. O Jung diz que a vida acontece na tensão dos opostos, do que é bom e do que é ruim. E aí entra a conjugalidade e vai trazer todas as questões pra gente olhar pra dentro.
tá? Então, assim, boy magia, ele vai durar no máximo 2 a 6 meses. 6 meses eu acho muito. O próprio ego fica exausto, tá? O ideal romântico, casa 7 em Sagitário. Com Netuno ali, ih, cacetada, Netuno ali, não vê, pode não ver nada, tá? Mas aí, gente, isso é só um aspecto. Esse Netuno, ele faz aspectos com com outros planetas, e aí vai falar, a Cláudia Lisboa dizia assim, é isso, é isso, é isso e isso. É tudo isso, tá? Mas Netuno aí cá pra nós, dá uma nublada, dá uma fantasia, vai querer fantasiar uma relação. Então, gente, vamos lá, tá? Vamos sair da fantasia, vamos olhar para a relação como um processo psicológico, tá? Como um processo psicológico de transformação nossa. Se o outro não vier, quem não vem junto está preso em seus complexos, tá? Ele pode até, homens casados, medo de relacionamento. Aquele cara já está comprometido, não vai obrigar você a se comprometer com nada. O cara casado, a mulher casada, vocês estão contando para vocês mesmos assim, ó, melhor um cara comprometido porque eu não vou entrar nessa história de compromisso. E aí eu pergunto para vocês, qual é o medo do compromisso? Se a vida exige o tempo todo compromisso com a gente, com o nosso processo de autoconhecimento, com a nossa individuação, vocês acham que é melhor sozinho, gente? Vocês acham que a gente vai viver uma vida boa sozinho? Vocês acham que a gente vai deixar de se frustrar porque não estamos com alguém? Vocês acham que não vai ter alguém que vai decepcionar a gente? Sim, claro que sim, tá? Gente, o amor, ele muda a nossa vida. Por que a gente tem medo do amor, do relacionamento? Porque ele muda a nossa vida. Ele nos leva a outros mundos. Abençoado relacionamento que pode levar a gente para lugares que são nossos. Você cresce no contato com o outro, você cresce no sentido de amadurecer. E aí a gente muda realmente, gente. Aquela história, eu não sou mais a mulher com que você se casou. E o meu marido também não é mais o cara que eu casei com ele. Nós mudamos muito, e mudamos, eu acho que muito para melhor. Os filhos aí chegam depois e fazem você crescer muito, crescer na marra. E você erra muito com os filhos e você se culpa muito. Então o povo que evita a relação, evita todo esse processo, tá? Mas é um processo que dá para viver. O amor leva num lugar que a gente não sabe aonde tá? Pena que acabou. Exatamente. Hoje, gente, a Vidiguel falou uma coisa aqui importante. Pena que acabou. Hoje vocês, da geração mais jovem, e desse momento, vocês estão vivendo relacionamentos mais curtos, tá? Não tem nada de errado nisso. Mas precisa, mesmo que seja um relacionamento mais curto, de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos, mesmo que sejam, ali precisa haver um processo de individuação começando. Precisa olhar o outro, não criticando o outro, precisa olhar o outro e voltar para si e dizer assim, o que é meu aí nessa história, tá? Mesmo que ele seja rápido, mesmo que ele rápido nesse sentido, tá? Muito rápido, se é o pegar, se é o ficar, se é o rolo, esses a intenção é não haver processo de individuação, a intenção é não lidar com dor, a intenção é não ser frustrado. Gente, qual é o problema de ser frustrado? Qual é o problema? Qual é o problema de dar limites? A conjugalidade, eu digo isso no curso Eu Quero o Amor Pede Passagem, eu falo da conjugalidade. Qual é o problema de dar limites? Qual é o problema de dizer para o outro, eu não quero que você fale assim comigo? Eu não gosto quando você me critica. Qual é o problema, gente? Se você tem um parceiro que não pode acolher isso, você precisa se perguntar por que tá travando? Gente, vou tirar os comentários, tá?
Não querer ter filhos também é medo de se relacionar? Não, vou responder essa e vou tirar um pouco os comentários. Não querer ter filhos pode ser uma decisão sua honesta e que a mulher de hoje precisa ter coragem de enfrentar e dizer, quero até ter uma relação, mas não quero ter filhos. Ok, tá? Não tem? Tá melhor, gente? Então tá. Então, não tem problema nenhum quando a mulher diz assim, eu não quero ter filhos. Ok, gente, tá? A gente é muito culpado, né? A gente tem a mulher é muito culpada e aí ela precisa realmente desse feminino pra... Se travar de novo, eu fecho. Eu tiro os comentários, tá? Ela precisa muito desse feminino para acolher. Não tem problema nenhum. O relacionamento, quando a pessoa quer ter filhos, é legal. Quando não quer ter filhos, é bom que a pessoa pense bem e não tenha, se for o desejo dela. Não tem nenhum problema quanto a isso. A relação segue, se for de comum acordo, se for de equilíbrio com os dois, a relação segue com o processo de individuação, tá? Então, gente, o amor leva a gente a desenvolver a nossa personalidade. Tá certo que a grande maioria de nós é inconsciente, então a gente não sabe o que está acontecendo ali. Então essa quarentena eu acho que ajudou a muitas pessoas a verem que o amor é muito mais do que aquele encontro entre duas pessoas, um sexo legal, carinho. O amor é um desenvolvimento, é uma expansão de consciência. Conheci homens tóxicos e tenho medo que aconteça de novo e os prejuízos. Fico bem desconfiada. Veja da onde vem essa questão. Veja se você vivenciou isso na sua história familiar, tá? Veja da onde vem isso. Homens tóxicos, para mim, me lembra abuso, não abuso sexual, tá, gente? O abuso não necessariamente é um abuso físico. O abuso psicológico é tão cruel, tortura tanto quanto um abuso físico sexual, tá? Então, veja se há algum relacionamento tóxico vivido na sua família, se havia pais controladores, se haviam pessoas ali, a gente chama de devoradores de personalidade, né? O complexo materno, então, é o devorador. Veja se quando ele é muito negativo, tá, gente? Quando ele é muito negativo. Gente, eu já falei que ele é o palco da sombra. Outro, vocês querem mudar o outro, tá? Vocês não querem mudar aspectos de vocês. Vocês querem mudar o outro. Vocês dizem assim pra mim, às vezes, no consultório. Ele não consegue, ele não faz, ele isso, é tudo ele ou ela, tudo falando do outro. Então, assim, o outro tem que mudar. E vocês, gente, como é que fica? Como é que fica vocês, a mudança de vocês? Porque só o outro teve abuso, né? É isso, sim, por isso que tá atraindo, tá? A atração, é impressionante o que o nosso inconsciente faz com a gente na metade da vida. Ele traz realmente a história do passado pra gente atualizar, pra gente poder lidar com isso em outro rosto, em outra história, de uma maneira mais consciente e aí talvez mais clara, tá? É isso que faz. Gente, qual é... O meu marido mudou só quando eu mudei. Exatamente. Os dois precisam mudar juntos. Os dois, cada um no seu tempo, um pouquinho seguindo mais à frente, depois o outro para e o outro vai. Cada um no seu tempo, no seu ritmo, de acordo com a sua personalidade e com as tarefas que vão acontecendo. O problema, o medo de amar, o medo de encontrar... eu sou o alecrim dourado, já vi aqui, Tatiana, que nasceu no campo sem ser semeado. Vem alguém que vai trazer a história. Vem alguém que vai trazer a expansão da consciência. O universo não está cobrando, nem punindo, nem sendo trágico, nem sendo ruim para ninguém. Ele quer que a gente saia de casa. Tem alguém que vai trazer de novo. E aí o relacionamento tóxico é muito bom que esteja acompanhado de terapia, porque essa é uma tarefa da pessoa que viveu essa relação, de dar limites e de perceber também se não é também tóxico. Gente,
O bondadolândia, aquele que é muito bonzinho, aquele que invade muito o outro, ajudando muito o outro, ele foi muito invadido. Ele invade também, tá? Então, eu quis dizer aqui que no relacionamento tóxico, veja se você também não se você também não está nesse papel, tá? Por isso, gente, vocês estão vendo porque as pessoas deixam de se relacionar, porque o passado todo volta. Se demorar um pouquinho, se vocês derem bobeira, se ficarem mais de 2 meses, 3 meses, 6 meses, acabar a parte da paixão, vai vir o passado com a força total. Os complexos vão trazer e vocês têm medo de encarar essa dor. Mas é na dor, segundo Jung, que a gente muda. É suportando a dor e não controlando a dor é que a vida vai acontecendo. É que a relação tem chance de dar certo. Dá certo, gente, tá? Um dia bom, uma semana legal, tranquila, na outra a gente queimou o feijão, aí fica por conta, aí aconteceu, ele vem mal-humorado, ele não quer papo, e a gente tá preocupado, e aí ele tá silencioso. Quantas vezes dizem assim pra mim, Rô, quando ele tá em silêncio muito tempo, eu já acho que ele tá pensando em alguém. Então assim, a gente tá o tempo todo com medo, né? Quando só um enxerga a individuação, o que fazer? Não imponham ao outro que o outro se individue, tá? Levem toda essa consciência para eles, conversem. Eu tenho casais que assistem os cursos Sombra juntos. É muito bom pro casal, tá? Mas só se os dois quiserem. Não diz, tu vai, eu vou te segurar aí no sofá, tu vai ver o curso da Rô. Não é assim, tá, gente? Não é assim. É no tempo dele, se ele quiser. Se ele não quiser, não veja. Depois troque alguma coisa com ele. Vê com ele ou com ela. Veja se ele escuta. Veja se ele quer escutar isso, e aí você vai cuidando do seu processo, tá? Se ele não vier, depois de algum tempo, de você estar nesse processo de olhar a projeção e recuar, olhar a projeção e tentar recuar, se ele não fizer o mesmo, talvez ele esteja muito preso na dor dos complexos dele, tá? Gente, os complexos são traumas, são dores muito profundas que todos nós vamos atualizar na relação, tá? Todos, sem exceção. O Hollis diz assim, todo relacionamento começa com a projeção, absolutamente todos. Chefe, filhos, todos, tá? Começam com a projeção. Então a gente vai atualizar isso. O nosso passado vai voltar. Quem é mais consciente pode olhar o que está acontecendo ali como se fosse uma cena passando em sua vida. Tô vendo isso aqui é minha história. Ele é o meu pai. Ela tem a cara emburrada da minha mãe. Ela é crítica que nem a minha mãe. Ela fala comigo como se fosse a minha mãe. Então, assim, gente, a gente vai vivenciar isso, o passado voltando. E a gente vai... Como é que a gente não vai sentir raiva? Como é que a gente não vai sentir medo? Como é que a gente não vai sentir culpa? Como é que a gente não vai sentir rejeição? Mas a gente tem que suportar, dando nome aos personagens. Isso aqui tem endereço. Se eu olhar bem, tem até data. Eu tinha tantos anos. Foi em 1900 e lá vai fumaça. Entendeu? Então você consegue identificar. Fica claro para o ego. O ego dá uma diminuída de ansiedade, porque ele sabe o que está acontecendo. O grande problema do ego é que ele morre de medo do inconsciente e morre de medo do cara ou da menina que apareceu ali, que ele supõe que a sombra vai aprontar em cima dele. Então ele morre de medo. Ele é uma estrutura extremamente infantil e imatura, e vocês que não estão se relacionando estão se tornando bastante maturos, porque não estão lidando com a dor. A gente amadurece lidando com a dor. Não esperem uma história de conto de fadas. Vão ter momentos muito bons, gente, vão ter momentos horríveis, vão ter transas maravilhosas e vão ter transas horrorosas, aquela que você diz assim, hoje era melhor a gente
ter dormido. Não tem? Tem isso. Todo casal hoje era melhor a gente ter dormido, hoje foi fraquinho. Isso é intimidade. Intimidade ali naquele momento não é crítica, gente, tá? É intimidade, intimidade nesse momento em que a sua fala sai fácil. E aí ele sente segurança também de contar a fala, de falar o que ele tem vontade, tá? Isso é conjugalidade. Isso é suportar a dor. Você vai ser frustrada? Eu, você, todos nós. Você vai se decepcionar, você vai olhar para ele e vai dizer assim, mas da onde eu tirei isso? Você tirou do seu inconsciente, tá? Ele veio perfeitinho dentro do seu ideal inconsciente de amor. Aquele que vai fazer você seguir para outra vida, para novos rumos, para sair de casa. Gente, o que eu vou lembrar aqui de novo? Exatamente, histórias de contos de fada não, histórias de verdade. Gente, eu vou lembrar aqui de novo, a gente não casa para sair de casa, não é esse o simbolismo? Então vamos sair de casa, tá? Uma relação é para sair de casa. O que isso simboliza? É para tirar aspectos nossos, muito guardados, de vivências com eles que não podem mais estar no nosso enxoval. Tá? São peças de enxoval, crenças, homem não presta, eu tenho dedo podre, na minha casa os homens todos traíam, ninguém dá sorte no amor, não é sorte, gente, é trabalho, é esforço, é dedicação, é parceria, tá? Em alguns momentos os dois se afastam, daqui a pouco eles voltam, estão juntos de novo. São vários recasamentos. Você nunca está casado com a mesma pessoa. Eu no curso Eu Quero um Amor que Seja Meu, tem uma frase lá que ela diz assim, eu não estou casada mais, é uma autora, uma psicanalista, não é nem junguiana, eu não estou casada mais com aquele moleque de 16, ou quem faz o curso aí sabe, 16, 18 anos, eu já tive vários recasamentos, eu acho que eu já estou no meu 8º casamento, e em cada casamento são duas pessoas diferentes. Não impeçam o outro de mudar e nem se permitam permanecer os mesmos, porque aí nós não somos quem nós somos de verdade. Nós não estamos em contato com quem nós precisamos nos tornar. E aí, me digam se o casamento vai dar certo? A primeira coisa que eu vejo quando existe uma traição na relação, eu vejo que tem duas pessoas ali precisando se tornarem quem são. Tem alguém caladinho e tem alguém submisso. Tem alguém que manda e tem alguém submisso. Tem alguém poderoso e tem alguém que se sente inferior. Mas que isso não é uma história ali da relação, isso é uma história que veio de casa. Tem alguém inferiorizado e submisso que já trouxe isso de casa. Tá travando, gente? Se tiver travando, eu fecho um pouquinho. Tem alguém que já trouxe isso de casa para atualizar. E a mulher acabou, ou o homem acabaram reeditando exatamente aquela história do passado. O inconsciente é uma coisa impressionante de claro, lógico para quem tem essa leitura de inconsciente, tá? A vida só tem, o endereço da nossa vida é no inconsciente. Tá? Gente, não tem nada no ego. O ego que tem é medo, controle, ele não quer lidar com decepções, com frustrações, tá? Gente, temos medo da intimidade, estamos nos protegendo baixa tolerância à frustração. E aí, quanto mais nós não nos frustramos, gente, mais nós vamos ficando imaturos. Quanto mais imaturos, menos nós queremos nos frustrar, tá? Então, é um círculo vicioso que não deixa a gente realmente ter coragem, ter força para participar de um evento como esse, que é um relacionamento mais duradouro, um relacionamento realmente de conjugalidade. A relação aberta está no curso O Amor Pede Passagem. Gente, a relação aberta, ela só é aberta, eu só vou falar isso, é mais do que normal, hoje está acontecendo isso, também pode ser uma nova modalidade, pode ser. Cada caso é um caso, tá? Eu já atendi
casos de relação aberta. Relação aberta, ok, é uma nova modalidade para estarem juntos, talvez para não mergulharem mais profundamente na relação. Mas ela só é aberta se você fala para o outro que você está tendo uma relação com outra pessoa. Ela só é aberta quando ela não é traição. Quando você tem liberdade de dizer para o outro, olha, tô a fim de abrir, eu tô querendo experimentar, ter uma outra pessoa, ok para você, e aí eu fico muito preocupada com a outra pessoa. Tá travando, gente? Ó, cansei de casar. Não, por favor, não canse de casar. Não canse de casar. Casar é tarefa psicológica. Casar, se relacionar, viver uma relação. Não canse, veja veja, gente, o que foi, você que disse cansei de casar, veja o que está repetido nessas relações. Gente, quando vocês... Deixa eu acabar meus gêmeos vai de um lado para o outro. Deixa eu acabar a relação aberta. A minha preocupação é com o parceiro que aceita a relação aberta. Será que ele quer mesmo? Não tenho nenhum problema com relação aberta. Cuidado só se alguém vivencia, se você propôs, se o parceiro estava afim mesmo. Pode ser que seja o parceiro aquele que se cala, tá? E para não terminar a relação. Então, eu acho que é uma história... Tá travando muito? Gente, deixa eu tirar um pouquinho os comentários aqui, daqui a pouco eu volto. Volto com os comentários. Então, assim, vejam... só tenham cuidado com isso, tá? Da relação aberta ser falada abertamente, tá? Não pode, o outro precisa saber que você tá numa relação aberta. O seu parceiro lá, que você encontrou, precisa saber que você está abrindo a sua relação. É honesto com todos, isso é processo de individuação. Senão você vai estar trabalhando, sabe o quê? Sua culpa muito inconsciente, tá? Traição. Trabalha-se culpa muito inconsciente. E às vezes a gente não consegue trazer a culpa, tá? E aí a gente tem uma questão ali. A culpa tá extremamente lacrada. Não quer entrar em contato. Porque se entrar em contato com a culpa, entra em contato com o quê? Com muita raiva. E não quer sentir muita raiva. Não quer saber daquela raiva que lidou lá atrás. Perfeccionismo. É muita culpa, tá? Tá no curso de culpa. Muita culpa inconsciente, tá? O único jeito de eu aparecer aqui, de eu sobreviver aqui, é me tornar perfeito, tá? Então eu dei uma dica aí do que pode ser esses mecanismos inconscientes de atrair essas situações. Gente, a intolerância à frustração rompem na primeira dificuldade. Eu quero que vocês me digam ou digam para vocês depois qual é a situação de vida fora relacionamento que nós não vamos viver dificuldades. Se vocês conseguirem achar alguma, depois até me escrevam, alguma em que a vida vai seguir bela, bonita, flores o tempo todo, músicas o tempo todo, linear, estável, taurinos gostam de estabilidade, a vida não vai ser estável, então a gente vai ter que lidar com essa instabilidade, o ego vai sentir medo, mas se a gente der nome aos personagens, se a gente disser para o nosso ego, nós estamos com medo, nós queremos estabilidade, mas nós não vamos ter, então vamos ver que medo é esse. O que vai aparecer aqui? Gente, se perguntem isso também, por favor. O que vai aparecer na vida de vocês que vocês não vão conseguir lidar? Não tem nada que seja nosso que a gente não vai conseguir lidar, tá? O Jung fala de uma etapa alquímica, que é a calcinátil, que a gente está pisando em brasas. E que ele diz assim, o caminho é esse, é continuar pisando em brasas. Nem tente pular essa fogueira, porque ali na frente você vai atrair de novo. Então, a minha preocupação é cuidado com esses relacionamentos que são interrompidos na primeira dificuldade, achando que tem alguém melhor ali. O seu inconsciente sabe quem é melhor para você. Vai trazer aquele que você precisa,
tá? Para cuidar aspectos seus. Então, no Tinder é impressionante. Vocês pensam que o inconsciente não apronta no Tinder? Gente, às vezes eu fico assim impressionada. Atrai aquele aspecto sombrio da pessoa. O cara vem numa nice de tanta gente, vai lá e traz o cara que traz aquele aspecto sofredor, doente, para baixo, deprimido. E que ela me disse assim, em outros tempos, eu ia lá com a minha Madre Teresa de Calcutá, ia cuidar dele, ia fazer tudo para ele. Então, assim, impressionante como essa criança que não foi cuidada ainda está atraindo alguém para cuidar. É aquilo que eu falo no curso, eu acho que eu falo no curso de limites, vai tentar cuidar do outro para estar cuidando de si próprio, né? Mas está descuidando de verdade de si mesmo e está fazendo a relação ficar igual àquele passado que foi vivido. Então, assim, até no Tinder, gente, não pensem que vocês vão sair de uma relação e que o outro vai ser melhor. E algumas pessoas sabem disso, sabem que não vai ser melhor, sabem que não é melhor, gente, não vai ser diferente, vai ser tarefa psicológica. E aí o que acontece? Aí evitam as relações, tá? Evitam as relações de uma maneira impressionante. Evitando a relação, estão evitando o seu processo de individuação. Evitando o seu processo de individuação, estão evitando a vida que vieram viver, tá? Não existe outra tarefa a não ser a gente se individuar, gente. Vou abrir, gente, para ver se a gente consegue falar. Vamos ver se vai, tá? Gente, então, por isso que os relacionamentos são descartáveis. Gente, tem a questão de querer mudar o outro e tem a questão de querer que o outro cuide de vocês, cuide da sua criança, tá? Vejam se, às vezes, até num descontrole de vocês esperam muito que o outro acolha, conforte, como se você fosse aquela criança, tá? Olha a criança de novo, olha como ela está presente na relação, olha o medo dela. Não é para ser assim o tempo todo. O outro não tem que acolher a gente, tá? O outro não tem que acolher a gente o tempo todo, tem que ser parceiro, tem que ser companheiro, tem que estar ali junto. Mas na hora em que a sua criança, carente, descontrolada, raivosa, imatura, aparece, se ela faz isso repetidamente, cansa para você e cansa para o seu parceiro. Se é em excesso, é um aspecto sombra, sim. É o seu lado infantil, imaturo, carente, querendo que o outro lhe acolha como você queria lá atrás que mamãe e papai lhe acolhessem. Ele não tem essa tarefa. A tarefa do nosso parceiro e a nossa para ele é fazer a gente crescer. Então não vai dar, gente, tá? Não vai dar. Gente, por favor, não estou dizendo que ele não é companheiro. Eu estou dizendo que ele não vai ser pai e mãe, tá? Ele não pode entrar. A sua criança, quando se descontrola, quando dá os ataques dela de carência, de raiva, ela quer papai e mamãe. Só que ali que está do seu lado é o seu parceiro, é o seu companheiro. Ele vai agir como parceiro e companheiro. Na primeira ele pode acolher, na segunda sim, na terceira, na quarta já tá chato. Já tá virando um hábito em que você não vai crescer e você vai cansar você e vai cansar ele, tá? Então, gente, não esqueçam, os parceiros, os maridos, os companheiros, os namorados, eles não podem fazer papel de papai e mamãe, tá? Por isso que vocês têm medo, porque num relacionamento nós estamos sós, tá? Somos nós conosco mesmos. Se estamos com 35, 38, 40, 42, dá para ir levar 46, 48, o gato tá subindo a escada. Tá bom, gente? Ele vai subindo a escada e ele vai pro telhado. E aí, depois dos 50, se você ainda é essa menininha, querendo atenção,
querendo cuidado e não sabendo se cuidar, a própria sombra tá muito enjoada, entendeu? A própria sombra vai dizer assim, nossa, o que eu vou aprontar aqui agora para que ela perceba, ou ele, que essa história é dela, que ele não é o pai nem a mãe dela e que ela não vai ser acolhida ali, tá, gente? Aí, se estamos com 49, já estamos com o gato se preparando, lá vai ele. Existe algum sinal que devemos sair fora? Olha, o sinal tem uma hora que acaba, né, gente? Eu sou muito a favor das relações. Eu acho que é porque a relação é um processo muito importante de individuação, mas tem uma hora que acaba, né? Tem uma hora que não rola mais, tem uma hora em que os dois não podem mais se olhar. Eu peço para vocês que tenham muito cuidado com excesso de críticas, com essa carência, exigindo que o outro se torne num pai ou numa mãe de vocês, tá? Que cuide em excesso de vocês. Ele vai ser parceiro, tá, gente? Por favor, não digam que a Rô disse que a gente não pode ter um cara que apoie. Não é isso. Eu digo que o cara que apoia é o seu parceiro. Ele não vai ser o seu pai, tá? Quanto mais ele lhe apoiar e você a ele, menos você vai precisar ter esses rompantes infantis, essas vivências aí projetadas para fora, né, no ambiente da criança ainda muito sozinha, muito angustiada. Gente, vou parar um pouquinho aqui. Parece que está travando. Quando sai fora? Quando terminou? Ontem eu estava conversando com a Débora Paz, ela é a responsável por esse congresso. Ela falou assim, teve uma hora que não deu, teve uma hora que eu precisei terminar porque ele não veio. Então assim, veja, se você faz mudanças em você, tá? Não exija a mudança dele, não é com ele a história. Ele está ali mostrando um aspecto seu que você precisa transformar em você. Veja se você faz essa... Não exija a mudança do outro se você não faz em você, tá? Não exija a mudança do outro se você não conhece os seus aspectos, tá? Internos, que estão pedindo ali atenção de você. Só estão usando o outro como espelho, mas ele está pedindo atenção para você. É para a gente trazer para a gente e cuidar na gente. Mas tem um momento em que você até está tentando se tornar mais consciente, está tentando conversar com ele e ele não aceita. E aí ele pode até dizer com todas as letras que isso ele não faz, isso ele não quer. Esse eu considero que é alguém que veio muito ferido com seus complexos, tá, gente? Tem pessoas que paralisam lá. Por isso que eu peço a vocês que não paralisem no medo de se relacionar. Enfrentem a dor dos seus complexos, tá? Nada é pior do que ver que a história não rolou. Nada é pior do que saber que dava para viver e que você não teve coragem, porque você vai se culpar. Tá? Porque você não vai ter a ninguém para culpar, nem aos próprios pais depois. O Edson falou assim, eu acredito no amor eterno. Eu acredito em vários recasamentos, tá? Com as mesmas pessoas. Isso existe, tá? Não diga que o outro é frio, insensível, não lhe acolhe. Você está falando da sua carência. Cuide você da sua menininha. É ela que está pedindo acolhimento. Tá? Eu ia falar sobre o infantilismo, mas não vai dar mais tempo, gente. Não dá mais tempo. Eu quero dizer que esse tema é do curso Eu Quero um Amor Que Seja Meu. Gente, façam os cursos. O Eu Quero um Amor Que Seja Meu traz tanta clareza. Você tá ali 2 dias, você tá ali o tempo, você fica 5 meses vendo o curso e vendo você e a sua história. E o amor pede passagem, tá? Gente, sexta-feira tem live com a Kim Bis. Vamos falar de feminino. Vocês não querem falar de feminino? Vamos falar do nosso lado instintivo. Beijo, gente, esse que adoece, esse que faz endometriose, essa mulher irracional às vezes. Beijo, aquela que a gente tem que jogar chocolate de longe na TPM.
Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até sexta.